Fala galera, Instagram avisando vocês sobre a nossa live de hoje, sobre como se manter eternamente magra sem ter que parar de comer doces. Eu quero dizer pra vocês que estão entrando que, sério, eu vou pro céu. Se vocês verem, eu tenho um latifúndio no céu, se vocês enxergarem a bagunça que eu acabei de fazer aqui no escritório, que eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 produtos aqui que eu uso na minha rotina, onde eu não uso nada que tenha açúcar. Então, eu vou mostrar pra vocês ao longo da live todos esses produtos que eu uso na minha rotina e como que eu me mantenho magra, me mantenho no meu peso, me mantenho com saúde, sem deixar de comer doce, tá? Então, o que eu quero fazer? Quero que vocês deixem perguntas, eu quero que vocês interajam na live, porque a gente vai falar muita coisa. Separei muita coisa pra gente falar, coisas sérias. Por que eu marquei essa live do doce? Patrícia, sua querida, obrigada pelo selo. Gente, comprem selo aí pra apoiar aqui a médica de vocês, certo? Olha só, quero logo falar pra vocês, deixa eu colocar aqui o fundo da live. Não sai daí, tá? Que hoje a gente tem uma livezinha muito bacana com slides. Nosso tema de hoje é como ser eternamente magra sem parar de comer doce. A primeira coisa que eu tô fazendo essa live, porque a grande maioria das minhas alunas de mentoria, das minhas pacientes no consultório, das perguntas na caixinha, são sempre sobre: doutora, como eu consigo parar de comer doce? Doutora, tem algum suplemento que eu consiga parar de comer doce? Doutora, picolinato de cromo ajuda a parar de comer doce? Doutora, minha ansiedade, eu sempre canalizo para doce, toda hora eu quero comer doce. Doutora, eu sou uma formiga. Eu já até fiz um documento no Telegram para as minhas formigas de plantão. Então eu sempre estou tentando dar maneiras de que as pacientes continuem comendo coisas do paladar doce, mas que não tenham açúcar. Carol, por que o açúcar faz tão mal? Por que é importante que a gente aprenda a ler os rótulos dos alimentos para ver se contém açúcar ou não? Porque o açúcar, gente, o excesso de açúcar, ele dá essa absorção muito rápida do açúcar, da glicose, da frutose, da lactose, a sacarose. Então lembrem bem, vocês vão aprender isso hoje. Existem vários tipos de açúcares, certo? Açúcares simples, açúcares complexos. E aí, por exemplo, tudo que termina com ose é um açúcar, tá? Só que o que a gente chama do açúcar de mesa, aquele açúcar branco refinado, é o açúcar de mesa, açúcar branco refinado. E a gente tem os carboidratos simples e complexos. Beleza, olha só. Isso quer dizer que o impacto na nossa glicemia, ele acontece com a glicose, com a frutose, com a lactose, com a sacarose. Aquele açúcar branco de mesa é a sacarose. E a gente tem que ter muito cuidado na leitura dos rótulos, porque isso, às vezes a indústria quer nos enganar e não coloca assim açúcar, coloca xarope de frutose, coloca sacarose. Sabe uma coisa que a indústria quer te enganar? Ela coloca ali no leite assim, 0 lactose. Aí você acha que aquele produto é 0 de lactose, mas na verdade ele não é, tá? Na verdade, ele tem a lactose, ele tem o açúcar, os 20 gramas de açúcar, mas não sobre a forma de lactose. Ele acrescenta enzima e quebra em glicose e galactose. Então, eu escolhi algumas outras perguntas aqui que a gente vai falar. A indústria, sempre lembra, a indústria, ela vai querer te confundir. Ela vai querer te confundir principalmente com a palavra 0 lactose, tá bom? Porque ela vai, simplesmente porque ela acrescentou a enzima, mas o açúcar tá todo lá, tá bom? O açúcar tá todo lá, ela só fez acrescentar a enzima, a não ser que seja, por exemplo, um queijo, que pelo processo de fermentação natural do queijo, as bactérias fermentam os açúcares e realmente concentra a proteína e a gordura do leite ali no queijo, certo? E o soro do queijo é justamente o whey protein. Beleza? Então, assim, quando você tem o leite da vaca, aquele leite ele tem proteína, tem carboidrato e tem gordura. Quando você acrescenta lactobacillus, fermentação para fazer o queijo, daí a bactéria consome o açúcar, fermenta o açúcar, transforma ali no queijo e fica aquele soro. Aquele soro é rico em proteína, que é o whey protein.
Muita gente fala, whey protein, o que é o whey protein? O whey protein é a proteína que fica nesse soro do leite, quando o leite é transformado em queijo e fica aquele sorinho rico em proteína. Esse primeiro soro do leite, quando é transformado em pó, é o whey protein concentrado. Esse whey protein concentrado ainda vem com resquícios de lactose, de caseína, de gordura. Quando ele passa por mais um processo de filtração, ele vira o whey protein isolado, onde ele não tem lactose. E depois, com mais um processo de filtração, ele vira o whey protein hidrolisado, quando ele passa por um processo de quebra dos aminoácidos para ficar bem prontinho para ser absorvido. Então eu gosto muito de sugerir o whey protein hidrolisado, por exemplo, para paciente bariátrico que tem menor absorção desses nutrientes. Então tenham muita atenção que tem açúcar escondido em vários produtos alimentícios industrializados, certo? Tudo que vem na caixinha, leiam o rótulo. Então não sejam enganados pela versão zero lactose do leite, porque ela tem a lactose digerida e é um açúcar, tá bom? Não sejam enganados nos rótulos dos alimentos quando tem xarope de frutose, porque é uma forma barata de adoçar. É extraído do milho, é uma forma barata. Então tem que ter muito cuidado com biscoito de pacote, biscoito recheado e tudo mais. E aí eu vou ensinar vocês sobre como vocês vão continuar comendo doces, sem precisar que esses doces tenham açúcar. Tô aqui com 10 produtos da minha frente que eu vou ensinar vocês várias táticas de como fazer isso. Mas antes a gente vai falar também o porquê da gente fazer a redução do açúcar, certo? Uma coisa são alimentos de paladar doce, outra coisa é açúcar. A gente pode separar essas duas coisas para que a gente tenha uma vida mais saudável e consiga se manter eternamente magra. Esse é o grande esse é o grande insight da live. Você consegue continuar comendo vários alimentos com paladar doce sem necessariamente ter o açúcar de mesa, a sacarose, sem necessariamente ter uma coisa que as pessoas confundem muito de não usar o açúcar. Doutora, eu não uso açúcar, eu só uso o demerara. Gente, não, açúcar demerara é só uma forma de açúcar não refinado, não passa por tanto processo de lavar até ficar branquinho e fininho, é um açúcar mais cru. Açúcar orgânico. Não, doutora, mas o meu açúcar, ele é orgânico. Cuidado, o açúcar orgânico é o mesmo açúcar, só que ele foi plantado, aquela cana de açúcar foi plantada sem o agrotóxico, tá? Mas todo o açúcar, açúcar orgânico, açúcar cristal, açúcar não sei o que, todos eles têm 4 calorias por grama, tá? Cada 1 grama de açúcar tem 4 calorias. Então tenham muito cuidado. A primeira enganação, já falei, não esqueçam do leite zero lactose, é uma enganação, ele não é zero açúcar, ele tem todo o açúcar lá. Segunda enganação, gente, da indústria alimentícia, do supermercado, que vocês precisam ter muito cuidado. Porque eu alerto isso na rede social há bastante tempo e no consultório eu continuo tendo que alertar. Eu falo assim, você não me segue? Não, doutora, eu lhe sigo, mas você nunca viu eu respondendo várias vezes sobre isso? Água tônica. Quando você não compraria, se eu quiser te vender, por exemplo, olha, toma aqui essa água tônica. Aí, nossa, água, né? Água tônica que deixa com mais tônus muscular. Só que não é bem assim. A água tônica vendida no supermercado, se você der uma viradinha no rótulo, tem 20 gramas de açúcar. Ela é um refrigerante. Então, doutora, no final de semana eu tomo gin, 2, 3 doses com água tônica. Só que a água tônica não é água e não te deixa mais tonificada. Pelo contrário, ela vai dar um pico de açúcar no seu sangue. Esse pico de açúcar no seu sangue vai fazer com que o teu pâncreas tenha que produzir muito mais insulina, que é o hormônio que vai ajudar a colocar essa glicose para dentro da célula. E acontece que ao longo do tempo, ao longo dos anos,
quando você tem o hábito, por exemplo, de uma vida inteira de acordar e café com leite, pão com manteiga, ou seja, e um suco de laranja, aí você tem excesso de frutose, excesso de lactose, excesso de carboidrato simples, né, do pão ali, o amido. Então você tem um excesso de carboidrato na primeira refeição da manhã, você tem um pico de glicose altíssimo, teu pâncreas é obrigado a produzir cada vez mais insulina. E ao passar do tempo, o receptor dessa insulina, ele vai começando a ficar estragado, com resistência periférica a essa insulina, o famoso estado de pré-diabetes. E que ao longo do tempo, você ali com 35, com 40 anos, vai ficando diabético. Então esse excesso de glicose vai estragando os nossos receptores de insulina. E essa glicose, ela vai se transformar, né, em triglicerídeo. E lá no fígado também esse triglicerídeo vai se transformar em gordura corporal. Então a grande sacada é que esses excessos de alimentos ricos em açúcar, ricos em lactose, ricos em frutose, ricos em sacarose, eles vão te causar esses prejuízos metabólicos quando são utilizados em grande quantidade e cronicamente. Ou seja, alta quantidade, alta frequência, tá? E quando eu falo de frutose, gente, é o xarope de frutose. Não é a frutose da fruta natural, tá bom? É para comer frutas. O suco de fruta não pode exagerar, porque por exemplo, uma garrafinha de suco de uva integral natural tem também 20 gramas de açúcar. Então é preciso ter muito cuidado com os rótulos. Então muito cuidado com a água tônica. A indústria ela quer te enganar. O leite zero lactose não é zero açúcar, a água tônica não é água e não te tonifica, é refrigerante. Acaba com a sua microbiota, tem um pH que não é legal para sua microbiota. Olha, CBX Nutrition, tudo bem? Personal, nutricionista, muito bem falado pelos meus pacientes, incrível, gente, sigam aí. E aí, chamem a galera para essa live porque ela é muito importante, eu tô aqui com várias coisas. E existem vários motivos que as pessoas têm esse vício tão grande no açúcar, que a gente tem que investigar qual é a causa. Então, geralmente, a causa está relacionada a várias coisas em relação a hábitos desde a infância. O nosso cérebro, ele gosta desse pico de dopamina que o açúcar dá, aquela sensação de prazer. E eu sempre falo nas minhas consultas e nas aulas, a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só comida, né? A gente quer uma saída para qualquer parte, a gente não quer só comer, a gente quer o prazer para aliviar a dor. Então lembrem muito bem disso. Toda vez que vocês forem escolher um alimento, percebe se você está escolhendo esse alimento para o seu autocuidado, percebe se você está escolhendo esse alimento para te nutrir, para fazer bem para você, para sua microbiota, para sua vida e tudo, e não que está prejudicando a tua vida, a tua saúde, a tua longevidade. A glicação, que é o processo desse aumento muito grande do açúcar, e esse açúcar ficar aí na tua circulação perambulando, ele vai virar triglicerídeo, vai virar gordura, tudo, mas esse açúcar, essa glicação, ela ataca as nossas proteínas das nossas células, tá? Então, quando o açúcar começa a atacar as nossas proteínas através dessa glicação, como se fossem pequenos radicais livres, é quando o açúcar gruda na proteína, aumenta a hemoglobina glicada, tá? Então, muita atenção. A glicemia, quando a gente faz um exame de sangue, a glicemia, ela reflete aquilo que você comeu nas últimas 12 horas, quando eu peço uma glicemia de jejum. A glicemia de jejum veio 99, ok, porque ela tem relação com o que você comeu nas últimas 12 horas. Então o paciente às vezes quer enganar o médico. Ele fica ali 12 horas de jejum antes de fazer o exame, faz aquela dietinha 2, 3 dias antes de colher o exame, fica 12 horas de jejum e a glicemia deu 99. Porém, quando a gente olha a hemoglobina glicada, ela vai mostrar aquilo que você está se alimentando nos últimos 3 meses. Então não dá para enganar, doutora Carol. Tudo bem, doutor Gustavo Zalu? Opa! Se quiser dar uma palavrinha com a galera aí, pede aí para entrar. Então,
A hemoglobina glicada, ela refere o que você, ela me reflete o que você comeu nos últimos 3 meses. E aí eu consigo te falar assim, ó, nos últimos 3 meses, sua alimentação tá com muito carboidrato, você não tá conseguindo metabolizar tudo isso. Daí a gente olha a insulina, se essa insulina já tem sinais de resistência, ou seja, ela não tá conseguindo entrar dentro da célula porque o receptor estragou. E eu faço uma analogia muito bacana no consultório sobre esse receptor da insulina quando ele está começando a estragar e está ficando com resistência periférica, que é assim, ó. Imagina que esse receptor está estragado e aí a glicose não consegue entrar. Tem a porta do consultório ali, nós estamos dentro do vaso sanguíneo e a glicose está toda do lado de fora, toda dentro toda no vaso e a gente está dentro da célula, certo? Estamos dentro da célula querendo a glicose. E a glicose não consegue entrar, porque o receptor da insulina está quebrado, ela não consegue, a porta está fechada, está quebrada. Quando a gente faz um exercício físico, principalmente a musculação, o músculo rompe, o músculo começa a queimar o glicogênio muscular, o músculo começa a querer ficar ávido por glicose, porque basicamente nosso músculo funciona muito bem com glicose. E ao fazer exercício físico intenso, extenuante, com carga, o nosso músculo rompe e ele fica desejando glicose, pelo amor de Deus, e aí é como se ele abrisse as portas mais facilmente para a glicose entrar nele. Então, o exercício físico é o principal remédio quando você tem exames laboratoriais alterados de perfil glicêmico, seja a glicose muito alta, seja a hemoglobina glicada muito alta, seja a insulina. Então, essa é a principal importância da gente reduzir a quantidade de doces. É para prevenção de resistência periférica à insulina, prevenção de pré-diabetes, de diabetes, de sobrepeso, de obesidade. E a diabetes, gente, é uma doença silenciosa. Você tá ali comendo seu docinho todo dia, tomando seu leitinho, seu suquinho de laranja, e seu pãozinho, e o seu biscoitinho recheado, e mais um monte de doce, e um chocolatinho, e mais não sei o que, e à noite um macarrão, e depois à noite uma pizza. Então, toda essa contagem de carboidratos, de açúcares, se você não usa como combustível numa atividade física, você está, ao longo do tempo, cronicamente prejudicando seu metabolismo. E essa glicação acontece em pacientes jovens, tá? Eu tenho uma colega médica, oftalmologista, a Lana, não sei se ela vai aparecer por aqui, ela é minha aluna, ela fez o método CBO ainda, ela foi da primeira ou segunda turma, e ela fala, Carol, tenho pacientes de 40 anos de idade com retinopatia diabética. E eu tô fazendo o teu curso para justamente eu aprender mais sobre alimentação, sobre a parte da suplementação, sobre saúde de verdade. Porque na faculdade de medicina a gente aprende muito sobre doença, a gente aprende muito sobre fazer vários exames no paciente, dar um diagnóstico e meter um remédio. A gente não aprende sobre o que é saúde de verdade, a prevenção, a alimentação, a influência do alimento em todas as doenças. Então, é muito isso que a nutrologia faz, a relação entre o alimento e a doença. E assim, é muito importante que um paciente que esteja pré-diabético ou diabético saiba o que é carga glicêmica, o que é índice glicêmico, como que o organismo dele vai responder a cada tipo de alimento, porque o paciente que é pré-diabético ou diabético acorda e come pão, café com leite, suco de laranja e geleia de fruta, fica complicado dele controlar a doença dele, porque o remédio vai só colocar aquela poeirinha para debaixo do tapete, mas do ponto de vista metabólico ele vai continuar inflamado. E essa inflamação vai inflamar toda a parede das artérias e aumentar o risco cardiovascular. Por isso que o diabético tem, olha só quantas vezes eu já falei aqui do diabético. Retinopatia diabética, começa a diminuir a acuidade visual. O que é isso, doutora? Começa a diminuir a sua visão, certo? Então, quando você está pré-diabético, é muito bom que você vá ao oftalmologista para fazer exame de fundo do olho e ver se você não está já começando a perder a sua visão perfeita. Depois, nós temos, por exemplo, a doença cardiovascular com maior risco de infarto, de AVC. Nós estamos atualmente com um caso na família de infarto novamente. Vocês sabem que o André, meu marido, infartou, colocou 3 stents. Por quê? Isso é inflamação crônica subclínica.
pessoa que tem alimentação toda errada, que fica, que come errado, que não faz exercício, tem uma noite de sono mal dormida, com estresse. Então, por exemplo, a noite de sono mal dormida, ela faz você ter muito mais compulsão pelo doce. Ah, Carol, e como é que você fazia quando você tinha noite de sono mal dormida no plantão? Eu sei porque eu senti isso na pele, gente, como vocês. Uma noite mal dormida, no outro dia, dá muito mais vontade de comer doce. Quem aqui nunca passou por isso? Fala aqui nos comentários. Uma noite de sono mal dormida, no outro dia, você tem muito mais tendência a querer coisas mais palatáveis. Uma noite de ressaca, por exemplo, uma noite de balada, no dia seguinte você tem muito mais vontade de fazer o quê? De comer brigadeiro, de fazer uma panela de brigadeiro e ficar curtindo ali a cama sem fazer nada. Né? Quer tomar água o dia inteiro, Coca-Cola. Quem de ressaca, uma noite mal dormida numa balada, né? De manhã não quer tomar 2 litros de Coca-Cola, aquele puro açúcar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com excesso de bebida alcoólica, com noite mal dormida, porque isso vai te gerar maior vontade do doce. Então, vocês têm que ter aqui, ó, tem que ter em casa sempre opções que não, porque sempre vai dar uma vontade de comer algum docinho. Então, Carol, como é que tu fazias quando dava vontade de comer doce? Uma das coisas, acho que a primeira coisa a se fazer, tá? Porque é muito importante reduzir a quantidade de açúcar. Mas se você ainda gosta do paladar doce, então use adoçantes naturais. A gente usa aqui em casa estévia, xilitol, eritritol. O meu marido gosta mais da sucralose, que é um adoçante artificial, mas ainda é um adoçante seguro para se utilizar. Eu trouxe aqui um dos que vocês quiserem dar print. Quem quiser que eu coloque a foto desses produtinhos depois lá nos destaques, aí vocês têm que comentar aqui, doutora, coloca lá a foto. Esse aqui é o adoçante que a gente tem utilizado, o adoçante culinário. Ah, doutora Carol, por que você tem adoçante culinário aí? Porque a gente faz, às vezes, um bolinho saudável, um bolinho de cenoura, um bolinho de banana. E, geralmente, a gente não coloca nada, usa banana bem madura. E no de cenoura, às vezes, coloca um pouquinho de adoçante culinário. Esse aqui é eritritol, estévia e talmatina. É uma mistura de 3 adoçantes naturais. Então, a gente usa isso aqui. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer na vida de vocês é trocar o açúcar por algum tipo de adoçante natural, para aos poucos ir trocando o seu paladar, para realmente o sabor natural dos alimentos. Olha, a Cris está pedindo aqui, coloca a foto dos produtos. Esse é o primeiro produto que eu quero falar. Mais uma dica muito boa, tá? Eu vou mais aqui. Eu falei do leite, não se enganem de leite zero lactose. Ele tem todo o açúcar que o leite normal tem, só tem a enzima que quebra. Não se iludam com água tônica, não é água e muito menos deixa seu corpo tonificado, tá bom? Isso é um refrigerante, altera a tua microbiota, dá socos no teu pâncreas para ele produzir insulina e logo depois que essa insulina aumenta, ela põe a glicose para dentro da célula de uma forma muito rápida e você tem uma sensação de hipoglicemia, uma vontade de comer de novo, tá? Então esse é o ciclo quando você fica comendo coisas que têm açúcar. Aumenta o açúcar, aumenta a insulina, baixa a glicose e você tem aquela sensação de só mais um pãozinho? Só mais uma dose aqui com água tônica, né? Só mais um pouquinho mais? Só mais um brigadeirinho? Então, da feita que você come um brigadeiro, 2 brigadeiros, esse aumento da glicose aumenta a insulina, baixa a tua glicemia, tu quer outro de novo daqui a pouco. Então tem que ter muito cuidado com isso. Além do fato de que a gente não quer só comer, a gente quer o prazer para aliviar a dor. Então aquele vazio emocional que às vezes você tem de uma emoção que você não está conseguindo controlar, é o açúcar que te dá aquela dopamina. Então por isso a importância também do exercício para te dar logo a endorfina. Uma outra coisa que eu faço sempre, que é muito natural, vocês sabem que eu coloco muito aqui, tâmara. Você vai em qualquer casa de produto natural, compra a granel. Eu compro aqui os 100 gramas a R$12. E assim, às vezes eu como meia tâmara, gente. Ou então uma tâmara se ela for jumbo, meia tâmara se ela for jumbo, ou uma tâmara se ela for menorzinha. Então eu sempre tenho, mas assim, eu nunca como mais do que uma, tá? Então tem que ter tudo na vida, né? Não só a qualidade, mas também a quantidade. Então dá pra você comer coisa doce, então já coloquei
troquem o açúcar por um adoçante natural. Tem um adoçante culinário que eu vou dar pra vocês uma dica de um livro maravilhoso, que é cheio de receita maravilhosa de coisa doce, pra gente continuar comendo docinhos, né? Só que sem açúcar, pra que a gente se manter magra. Tâmara é uma outra dica que eu tenho sempre aqui em casa. Vou dar uma outra dica pra vocês, que é uma combinação que eu amo, tá? Que é o achocolatado. Eu sempre posto o que eu uso aqui. Sempre posto o que eu vou... A Maíra tá perguntando se eu conheço o branco, substituto do leite. O branco? Substituto do leite? Com esse nome branco, não. O que eu substituo o leite é o leite de vaca, é o leite de coco. O leite de coco, ele não tem... ele tem baixíssimo teor de carboidrato. Praticamente não tem carboidrato. Ele é um leite que tem um teor maior de gordura e um tiquinho de proteína. Então também não pode usar muito, porque a gordura é muito calórica, tá? Água com gás faz mal? Não, água com gás não faz. Então aqui é um achocolatado. Ele substitui, se você ver a quantidade de açúcar que tem naquele achocolatado famoso, você não ia ter coragem de dar pro seu filho. A quantidade de açúcar que é. Porque você tá fazendo um estímulo, uma coisa dá uma vez na vida, outra na morte, tá, gente? Final de semana, precisa de uma coisa rápida. Ninguém vai morrer por causa disso. Eu não morri, minha mãe me entupiu de Nescau a vida toda, não morri. Mas também não fiquei muito saudável. E hoje em dia a gente tem muito mais informação. A gente não precisa fazer 100% igual nossos pais fizeram com a gente. A gente pode fazer melhor com os nossos filhos. Então, um achocolatado que seja 0 açúcar. E uma colherzinha de sopa aqui de creme de leite. O creme de leite, gente, olha só. Uma colher de... Pra vocês terem uma ideia... Uma colher e meia de sopa de creme de leite, que eu acho até muito, tem 0,6 gramas de carboidratos. Então, o creme de leite, ele vai ter só praticamente a gordura do leite. Agora, sempre que você for utilizar uma gordura, você precisa ter muito cuidado com a quantidade que você vai usar. Porque a gordura tem 9 calorias por grama. Então, a gente precisa usar uma quantidade pequena. Então, um achocolatadozinho com creme de leite, aí eu jogo em cima do morango. Gente, fica muito bom. Essas receitas eu sempre dou sugestão para minhas pacientes formigas. Então, ó, escolhas fazem muita diferença. Se eu tô querendo fazer um brigadeiro, uma colher... quero fazer um brigadeiro. Aí eu vou usar leite condensado, Nescau e açúcar. Não dá. Você pode pegar um achocolatado 0 açúcar, você pode pegar um creme de leite... E aí você pega uma colher de sopa, mistura os dois, faz uma pastinha e joga no morango, fica maravilhoso. Terceira dica. Outra dica que é 0 açúcar e que eu tenho em casa sempre, e vocês veem, e inclusive eu tenho um destaque lá no Instagram, no feed, tem um destaque só de receitas. Dá uma olhada por lá que tem um monte de receita. E se vocês quiserem eu vou postando mais das coisas que eu faço. Esse aqui, ó, pasta de amendoim. Esse aqui é uma pasta de amendoim sabor waffle de chocolate. Não tem açúcar. Não tem açúcar. Isso aqui é um produto vegano. Ah, doutora, eu sou vegana. Eu posso? Você pode. Isso aqui é uma pasta de amendoim sabor waffle de chocolate. Vamos lá nos ingredientes da pasta. Aí você olha aqui. Ingrediente: amendoim, chocolate 0 açúcar 51%, coco ralado. 3 ingredientes. Então, vocês têm que aprender a ler rótulo para saber aquilo que você está optando. Isso aqui, teoricamente, né? Isso aqui é um produto industrializado, tá embaladinho, industrializado pelo homem. Tudo que é industrializado pelo homem, a gente tem que ir lá no rótulo e ver o que foi que fizeram. Então, no caso, por exemplo, dessa pasta de amendoim aqui, ela tem só amendoim, chocolate vegano 0 açúcar 51%, e coco ralado 0 açúcar. Olha o Ângelo, nutricionista, querido, trabalha comigo, atende muitos dos meus pacientes com resultado incrível, triatleta, nada, pedala, corre, atende, palestrante, vai estar lá no Palestrando no Arnold Conference, grande amigo, beijo Ângelo. Tô aqui ensinando o pessoal a como fazer para comer coisinhas doces ali sem estar com tanto açúcar. Principalmente porque o meu público são mulheres de 1,60 m, que estão com 70, 75, 80 quilos. E o metabolismo dessas mulheres é totalmente diferente de um homem de 1,70 m, né, com 70, 80 quilos, que faz atividade física. A taxa metabólica basal é diferente, a rotina é diferente, tudo é diferente.
Não dá pra você comparar, porque pode sim, pode tudo. Pode comer pão, pode comer suco de laranja, pode comer o docinho que você quiser, pode comer pizza. É totalmente diferente o metabolismo de um homem de 1,70 m, 70 quilos, com 700 de testosterona, de uma mulher de 1,60 m que tá acima do peso, 70 quilos, que tá sedentária, que quase não tem massa muscular. Não dá pra comparar estratégia de emagrecimento que é usado em homem que é usado em mulher, tá? Outra opção, uma coisa muito importante que dá a hora da vontade do doce é sempre o final da tarde. A maioria das pacientes no final da tarde tem aquela vontade louca de doce, porque é o horário onde mais cai os nossos níveis de serotonina, de dopamina, nosso hormônio do bem-estar. A Elaine tá perguntando aqui por que você só fala de suco de laranja. Porque não dá pra falar o nome de todos os sucos de fruta, mas geralmente suco de fruta a gente não indica em um processo de emagrecimento, porque é uma concentração muito alta de frutose, ou seja, de açúcar, muito calórica e com poucos nutrientes. Se você quiser, você pode comer a fruta, que é cheia de fitoquímicos e cheia de fibra. Mas para você fazer o suco da fruta, geralmente você não tem as fibras, tá? E o suco de laranja é o mais comum, que todo mundo mais toma, né? Só que é um suco extremamente calórico, com uma carga glicêmica muito alta. Então a gente tem que ter cuidado. A bebida para quem quer emagrecer, já falei várias vezes, é água. Porque suco de laranja, muito calórico, açúcar. Leite, calórico, açúcar. Cerveja, vinho, bebida alcoólica, calórico, açúcar. Gin tônico, água tônica, é um refrigerante, calórico, açúcar. Coca-Cola, calórico, açúcar. Então, se você quer emagrecer, às vezes é muito rápido se você cortar líquido calórico e passar a tomar água. Refrigerante zero saúde, exatamente. Outra estratégia que eu uso, por exemplo, quando eu quero alguma coisa doce, eu gosto muito de bater o açaí, o nosso querido açaí daqui do Pará. Sempre eu pergunto para paciente parente, você gosta de açaí? Não é preciso você eliminar o seu açaí da sua vida. Mas às vezes o açaí fica muito calórico porque a pessoa coloca açúcar e ainda coloca farinha de tapioca. Então a gente tem que ter cuidado, porque no processo de emagrecimento é bom a gente fazer trocas inteligentes. E dentro dessas trocas inteligentes, a gente usar um adoçante gostoso ao invés do açúcar. A gente pode enriquecer um pouco mais também esse açaí com uma proteína, ou seja, pode ser até mesmo o peixe ali assado com açaí, não fazer o peixe frito com açaí com açúcar, farinha de tapioca. Isso é que vai te engordar, é a combinação de uma coisa calórica com açúcar, com farinha de tapioca e mais um peixe frito. Tudo que você pega ali, gente, o óleo, ele tem 9 calorias por grama. E aí você pega aquele peixe e mergulha e ele absorve como uma esponja aquele óleo. Então você praticamente é capaz de triplicar o valor calórico de um alimento quando você usa ele em fritura de imersão. Doutor, o que é fritura de imersão? É isso, é aquilo que você pega e mergulha no óleo. Principalmente mergulha naquele óleo de 3 dias, bem oxidado, aquele que entope bem a tua artéria. Então, muito cuidado. Quando você for comer, fritura de imersão na rua. Aquele óleo está sendo utilizado já várias vezes, ou o dia inteiro. Você mergulhou e o alimento sugou, absorveu muita gordura, né, saturada, gordura que tá oxidada. E isso vai fazer mal para tua saúde. Principalmente o quê? Uso crônico no longo prazo. Uma vez ou outra, alguma coisa, mas nada. Uma vez ou outra, nada faz mal. Que é o teu 1% vagabundo, né? A tua refeição livre da semana, que é o dia ali, sei lá, você vai num evento, numa festa. Mas isso acontece vez ou outra. Quando você muda realmente seus hábitos, você até deixa de querer comer. O que você acha do café do caroço do açaí? É verdade que ajuda no controle da glicemia? Bom, eu não sei se ajuda no controle da glicemia. Eu até ganhei uma amostra do café do caroço do açaí. Eu ganhei. Eu esqueci completamente de postar e provar pra vocês porque foi na correria. Eu gostei muito, achei muito gostoso. Eu achei mais parecido com um chá de açaí do que com o café mesmo de açaí, sabe? Eu não sei se eu não fiz tão concentrado. Eu vou ver se eu acho aqui em casa, porque eu acho que ainda tem um restinho. Ele é bem gostoso e mostro pra vocês amanhã. Mas eu não tenho notícias de que
de que o café de açaí controle a glicemia, não, tá? Não vão nessa, assim. Isso aqui é o meu chazinho, gente, chama Blue Calm. Já tem um pouquinho de magnésio, triptofano, inositol, ajuda aí, reduzindo o ritmo para dormir daqui a pouco. Outra coisa que eu uso muito para ajudar a reduzir essas vontades de doce. Suplementos, alimentos ricos em triptofano, tá? O triptofano é um aminoácido essencial que está presente em carne, peixe, frango, em ovos, em amendoim, e no salmão, na banana, tá bom? Então, assim, a gente pode utilizar vários desses alimentos ricos em triptofano na nossa alimentação ao longo do dia. Então, por exemplo, no almoço, coloca lá um salmão, um lanche da tarde, uma banana amassadinha com amendoim. Posso usar também o whey protein. Eu trouxe aqui por exemplo, whey protein de baunilha. O meu marido, que é anti-fitness, que é anti qualquer coisa, ele ama esse whey aqui de baunilha. O whey de baunilha é o único que ele consegue tolerar. E o whey de baunilha, ele é um grandiosíssimo aliado na dieta de qualquer pessoa. Por quê? Porque muitas vezes é difícil você ter a ingesta de proteína completa ao longo do dia só com comida. É só você falar com a pessoa que vai comer ovo, ela fala, comi 2 ovos. Gente, 2 ovos são 12 gramas mais ou menos de proteína. Eu comi ali uma carnezinha, qual o tamanho? Uma carne pequena, uma salada, aí é arroz, feijão, farofa, não sei o que. Aquilo ali tem, por exemplo, 100 gramas de frango, tem em média 25 gramas de proteína. Não é tanto. Aí à tarde a pessoa não come às vezes nada de proteína. À tarde que a pessoa não come nada é a refeição mais chave de você fazer uma refeição rica em proteína para você se manter para você ficar saciado, se manter saciado, reduzir a vontade de doce, para não chegar à noite que nem uma capivara nervosa, né? Que nem o demônio da Tasmânia e querer comer até a própria geladeira em si. Então, a refeição da tarde é uma refeição chave para você reduzir a vontade de comer doces. E aí você pode fazer, por exemplo, uma banana bem madura com whey protein de baunilha. Gente, é muito, muito gostoso. Uma banana com whey protein de baunilha e um pedacinho, um pouquinho de pasta de amendoim. Coloca bastante gelo. Quem sabe daquela vitamina louca lá aquelas vitaminas da Praça Brasil, que é para quem mora em Belém. Então, a gente tem umas vitaminas famosas lá. E fica igualzinho. Você bate uma banana bem madura com uma dose de whey protein de baunilha e um pouquinho de pasta de amendoim ou pasta de castanha de caju. Gente, e gelo. Fica muito delicioso. Parece que você tá tomando aqueles guaraná maluco lá da praça. É muito gostoso, é docinho, passa a vontade de comer doce e te dá saciedade. Porque vai fazer o estímulo do GLP-1. O GLP-1 é aquela famosa molécula das canetinhas, sabe? Do Saxenda, do Ozempic. Então, ajuda muito. Você estar sempre saciado é uma grande arma que vocês têm que usar contra essas vontades loucas de comer doce. A pessoa que está todo o tempo com vontade de comer doce, no final da tarde quer comer doce, é porque ela está ingerindo pouca proteína ao longo do dia. Pouca proteína rica em triptofano, nosso aminoácido que se transforma em serotonina, o nosso neurotransmissor do bem-estar, de estar se sentindo bem, estar se sentindo feliz, tá? Tanto que a serotonina é de lá que vem, desse neurotransmissor e desses receptores desse neurotransmissor que vem a maioria dos remédios para depressão. Os antidepressivos, a maioria dos antidepressivos mexe com a serotonina, com esse neurotransmissor, que a gente produz lá no nosso intestino. Então, aquilo que a gente come está diretamente relacionado com o nosso humor, com essas vontades de doce, tá? Com essa compulsão alimentar. E depois, consequentemente, até com a qualidade do nosso sono. Outra coisa, bem aqui eu coloquei um suplemento que eu uso lá na clínica. Eu tenho aqui em casa, eu uso na clínica e vocês veem lá no meu kit de suplementos, né? Quando eu monto a minha caixinha de suplementação para a semana toda, vocês veem, meu Deus, mas tantos! Porque só desse aqui são 6, que é a clorela. Eu amo a clorela, que é uma alga que pode ajudar muito a gente a consumir níveis maiores de triptofano, também magnésio, zinco. A Carol tá perguntando aqui, doutora, então na vitamina não usamos leite? Carol, deixa eu te falar assim, ó.
O leite, ele vai ser opcional, tá? Para quem não é intolerante. No meu caso, eu tenho intolerância à lactose, então eu não uso leite de vaca para nada. Para quem não é intolerante, o leite vai entrar no cálculo de carboidrato, dependendo da quantidade. Mas pode ser um alimento interessante para várias pessoas que não têm intolerância, que não têm alergia à proteína do leite, que não têm quadro de rinite, de sinusite, que não querem emagrecer, que estão fazendo manutenção do peso, entendeu? Isso geralmente acontece com os homens. Então, homem de 1,70m, tá lá dentro do peso, malha, não tem intolerância nenhuma, não tem gases, não tem nada, não sente nada, eles geralmente fazem todas as vitaminas com leite, usam leite normal. Eu acho o máximo, né? No meu caso, eu não utilizo leite pra nada porque eu sou intolerante. E os meus pacientes eu costumo investigar, tanto a intolerância à lactose quanto a alergia à proteína do leite, tá? Eu sempre investigo intolerância à lactose com o exame de sangue, pelo menos, que é o teste oral de intolerância à lactose. Nesse teste oral você faz o exame de sangue e verifica a sua glicemia. Glicemia deu 80. E aí você vai tomar uma sobrecarga de lactose. Tomou a sobrecarga de lactose. Daqui a 20 minutos você faz o exame de sangue de novo e a sua glicemia tem que aumentar 20 pontos. Se a sua glicemia não aumentar 20 pontos, você não digeriu aquela lactose, ou seja, você não produz a enzima lactase. Aí você é um intolerante. E geralmente isso leva a quadros de diarreia, gases, mal-estar, refluxo, porque esse açúcar, essa lactose, começa a ser fermentada pelas nossas bactérias intestinais e não tem a produção da enzima, então provoca diarreia, tá certo? Então, o uso ou não do leite nas vitaminas, no dia a dia dos pacientes, é extremamente individual. Quem for tolerante pode ser colocado no plano alimentar. Quem for intolerante, é melhor não colocar no plano alimentar. Quem está em processo de emagrecimento, é muito melhor o café preto do que o café preto com leite e com açúcar. Porque é muita caloria vazia. Certo? Vamos lá que temos mais perguntas aqui. Mandem pergunta na caixinha pra mim. Tem mais perguntas aqui. A gente tem mais produtos pra falar. E eu tenho mais coisas pra falar pra vocês sobre essa sabedoria. Por que o seu corpo pede mais e mais doce? Não consigo parar com esse vício, doutora. Pelo mecanismo que eu te falei. Quanto mais você come coisas de carga glicêmica alta, que tem muito açúcar, né? Ou tem uma tabela, gente, que eu acho que eu já passei essa tabela para vocês. A tabela do índice glicêmico. O índice glicêmico é o quanto que aquele alimento consegue elevar a sua glicemia depois que você ingere, comparado ao açúcar de mesa, aquele potinho de açúcar branco. E o pão, por exemplo, o índice glicêmico é 95%. A torrada, que é pão, também é 95%. Alguns outros alimentos, 85%. Então, essa carga ali de açúcar, e se for de sem açúcar, não entendi. Então, essa carga glicêmica, ela vai aumentar a tua glicemia, vai aumentar a tua insulina como resposta. A insulina coloca a glicose toda para dentro da célula. E aí você tem aquela sensação de hipoglicemia, que é o que te faz ter vontade de comer mais açúcar. Então, por isso que toda vez a massa de crepioca da Biomundo tem açúcar. Eu não sei qual é essa massa de crepioca, mas provavelmente não. Doce sem açúcar. Uma banana extremamente madura, ela é doce, mas ela não tem açúcar. A pasta de amendoim com cacau aqui, adoçante, ela é doce, só que ela não tem açúcar. Esse achocolatado em pó aqui, ele é docinho, mas ele não tem açúcar. Essa tâmara aqui, ela é doce, mas ela não tem açúcar. Que mais? Esse chocolate aqui, esse aqui é da Copenhagen. Bora ver se a Copenhagen me patrocina. Bora ver se a Copenhagen... A própria Copenhagen tem uma linha que também não tem adição de açúcar, que é a So Good. Ela é adoçada com adoçantes naturais. E para quem tem intolerância à lactose como eu, ela já vem também com a enzima. É um chocolate que é feito com o leite, mas tem a enzima, só que não tem açúcar. Então, assim, é uma linha interessante. Mas para quem tem alergia à proteína do leite, que não pode leite de jeito nenhum, aí não deve. Aí você pode usar, por exemplo, esse que eu amo, porque esse daqui, da Essential, esse chocolate aqui, além dele ser feito com adoçantes naturais, ele é feito com leite de coco. Então, hoje em dia, eu sempre dou preferência
aos chocolates que são feitos com leite de coco, porque daí é um leite que tem é mais gordurinha boa, né? Gordurinha saudável e não tem um impacto tão grande na glicemia e não é leite de vaca, do qual eu sou intolerante, certo? Aqui, olha, a Fernanda, amo comer banana com picadinho, fica top, né? Também amo. Então aqui são vários produtos que eu uso, nenhum deles tem açúcar, certo? Nem a tâmara natural, nem a banana. Dá pra gente fazer o que eu uso na minha panqueca. Não sei se vocês já acompanharam os meus stories no domingo. Sempre dia de domingo eu gosto de fazer panqueca pro Vitor. Ele ama a panqueca. Às vezes eu faço a panqueca mais pro salgado, que aí eu faço o ovo, farelo de aveia e queijo. E às vezes eu faço a panqueca mais pro doce, onde eu bato a banana bem madura com 2 ovos, o farelo de aveia, faço ela bem fininha, tudo, faço com a forma do Mickey, de coração, ou faço ela bem fininha e jogo essa calda aqui. Isso aqui é uma calda de chocolate zero açúcar. Faço isso pra mim, pro Vitor eu acabo usando também. Então ela é uma caldinha de cacau com adoçante natural. Então tem muita opção para você ter na sua casa e fazer coisas mais saudáveis que não tenham açúcar. E você continua comendo coisas doces, você se mantém magro, se mantém sem resistência periférica à insulina, sem diabetes, sem sobrepeso, não fica obeso. Você protege a sua visão da retinopatia diabética, você protege o seu coração e o seu cérebro das doenças cardiovasculares, do infarto, do AVC, você protege o seu rim da nefropatia diabética. A principal causa no Brasil, gente, de pessoas que fazem hemodiálise é diabetes e hipertensão. Então, são doenças crônicas não transmissíveis e que são totalmente preveníveis através do nosso estilo de vida. A Priscila tá perguntando se tâmara é muito calórica. É calórica, é por isso que eu digo pra comer só uma, tá bom? Aqui eu falei da clorela já, certo? Falei da clorela, falei do whey. Quem é vegano e que não usa whey, porque o whey é uma proteína extraída do leite de vaca, né? É preciso, gente, 80 litros de leite de vaca virar queijo para dar um pouco de soro, para esse soro virar 1 quilo de whey protein. Então o whey protein ele é caro porque é preciso muito leite para extrair um pouquinho de whey, tá? Aqui eu tenho uma proteína vegana que eu adoro indicar para meus pacientes veganos, que é uma proteína vegana de açaí. E aí eu sempre falo, pô, põe lá no teu açaí para enriquecer o açaí de proteína, joga gelo, um pouquinho de adoçante, fica bem gostosinho. Falei pra vocês, então, que mais? Dessa importância, falei pra vocês que vale a pena investir um pouquinho do seu tempo pra assistir essa live, um pouquinho do seu dinheiro pra comprar uma coisa, assim, compra um whey, compra uma pastinha de amendoim natural, pode ser a granel, não precisa comprar um potão, compra 100 gramas, só pra ter ali de vez em quando, fazer um brigadeirinho saudável. Compra um achocolatado mais saudável. Ah, doutora, mas tem uma opção mais em conta? Tem, o cacau em pó. Cacau em pó é uma opção muito, muito mais em conta. Não vai ter açúcar e você adoça com umas gotinhas ali de estévia, que é um adoçante natural e super seguro. Uma caixinha dessa aqui de creme de leite é super em conta. Dá pra fazer uma caixinha de creme de leite com um pouquinho de cacau em pó, umas gotinhas de adoçante. Dá pra fazer... Ah, esse aqui eu comprei agora, eu amo esse whey. Esse aqui é um whey de coco. E aí eu vou fazer chopp de coco com ele. Eu vou bater ele com um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de água, gelo, deixar no congelador e vou fazer chopp de coco. Vou colocar, né, lá no saquinho de chopp com esse whey protein. Então sempre que a gente prefere, principalmente à tarde, comer coisas de proteína com a base proteína, gente, proteína é tudo. Nosso cabelo é proteína, né? A queratina aqui, ela é uma proteína grande que a gente produz, especial de aminoácido. A nossa pele, todo o nosso tecido tegumentar, toda a nossa pele, todo colágeno, é uma proteína. A gente precisa ingerir aminoácido. A pele, cabelo, unha, articulação, ligamentos, massa muscular, a fabricação de hormônios tireoidianos, hormônios sexuais. Para tudo a gente precisa de aminoácido. Então a nossa ingestão de proteína ela tem que ser alta, tá? Não é muito alta, mas é calculada, né, para cada quilo de peso. E isso vai te fazer ficar mais saciada por mais tempo, ter menos vontade de comer doce.
Porque cada vez que você coloca uma coisa com açúcar, e principalmente em grande quantidade, teu corpo vai pedir cada vez mais. E esse é o ciclo do açúcar. Tenho mais algumas perguntas aqui, eu ainda tenho um livro para indicar para vocês, tá? Porque sabedoria muda vidas, histórias e destinos. O conhecimento muda vidas, histórias e destinos. Quais são os efeitos de uma pessoa que é compulsiva por doce? Mandaram essa pergunta na caixinha pra mim. Quais são os efeitos de uma pessoa que é compulsiva por doces? Essa pessoa, ela vai ter muito mais tendência ao quê? A sobrepeso, a obesidade, a diabetes. Olha aqui, amo coco, deve ficar uma delícia esse chopp. Coloque como ficou a receita, tá bom. Era viciada em tapioca, até eu olhei que a tapioca rouba nosso colágeno. Na verdade, a glicose, ela glica, ela faz glicação do colágeno, da elastina, da retina, de várias células, inclusive do neurônio. E hoje em dia, estuda-se que o processo de demência cerebral, que o processo de Alzheimer, de envelhecimento do nosso cérebro está relacionado também a esses excessos de glicose, excessos de radicais livres. Então, que o Alzheimer poderia ser... Está sendo estudado, né, que pode ser, está sendo considerado um diabetes do tipo 3, um diabetes do cérebro. Então a gente tem que ter muito cuidado com os excessos de açúcar. Os efeitos dessa pessoa que é compulsiva por doce, a gente precisa... geralmente a pessoa fala assim, doutora, eu sou muito ansiosa e como muito doce. Ou, doutora, eu entrei no processo de depressão e comi muito doce. Teve uma paciente essa semana que falou pra mim assim, doutora, ano passado eu me separei. E eu me separei e ganhei 10 quilos. Eu falei, olha só, separação não tem caloria. Deixa eu te contar um segredo aqui, ó. Separação não tem caloria. O que engordou foi a boca, né? O que engordou foi algum alimento. Qual foi o alimento? Ah, doutora, eu me entupia de doce. Por quê? Porque a gente não quer só comer. A gente quer um prazer para aliviar uma dor. E enquanto a gente não souber cuidar das emoções, aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a orar, aprender a se conectar com qualquer Deus aí do seu universo, ou com você mesma, com seu subconsciente, se você é ateu, fica difícil de controlar as emoções e jogar isso, canalizar para o alimento. Tem que captar essas energias, essas dores, esses sofrimentos e converter, canalizar para, por exemplo, exercício físico, para uma leitura, para o autoconhecimento, para ouvir uma música, para ir dançar, para dar uma volta no parque, para sair com uma amiga, certo? E não, aquele doce não vai preencher nada em lugar nenhum. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, falei do chocolate, falei da tâmara, falei do Nescau, falei do adoçante, falei do whey, falei da pasta de amendoim, falei da calda de chocolate zero, falei do aumento do consumo da proteína, falei do whey protein. Quero falar pra vocês também, se vocês não fizerem, quem for usar as dicas, me marca, usa o filtro do Você Eternamente Magra, me marca lá. Muitas mulheres reclamam da depressão, da ansiedade que vem com a menopausa, tá, gente? Só outra coisa, antes disso, onde você vê que as pessoas mais erram na hora de diminuir ou substituir o doce? Aonde as pessoas mais erram é querer coisa zero lactose ou se entupir, assim, desses bolo fit que é muito calórico em muita quantidade. Tem que ter cuidado com a quantidade. Não é só porque não tem açúcar que ele não é muito calórico. Tem que ter muito cuidado também com a caloria. Não é só a qualidade mas também da caloria, mas também a quantidade de caloria importa. Entenderam isso? Não é só porque é zero açúcar, porque tem menos quantidade de açúcar, né? Porque tem menos ou mais qualidade, que não tem uma quantidade de caloria total alta. Porque geralmente quando você usa óleo de coco, que é uma gordura, é muito calórico, farinha de amêndoa, que é uma gordura que é muito calórico, entendeu? E aí geralmente você tem também uma coisa que é calórica, então tem que ter atenção. Não é só não ter açúcar, por isso que eu tô dando opções para vocês que não tem o açúcar, mas também que não são tão calóricas. O whey protein. Ah, doutora, quantas calorias tem uma dose de whey protein? Uma dose de 30 gramas de whey protein tem 120 calorias. Isso não vai te engordar, né? Ainda mais se for uma refeição, um lanche da tarde, por exemplo. Aí, se você for usar uma pasta de amendoim, uma colherzinha de sopa de pasta de amendoim, 80 calorias. Ou seja, tem que ter cuidado. É a mesma coisa que uma colher de sopa de azeite. Não pode usar o azeite,
pegar o azeite aqui, vral, na minha salada, porque é gordura, é extremamente calórico, então a quantidade de caloria vai pesar no final. Tem mais perguntinhas aqui, perguntas muito boas que vocês mandaram. Eu nem sei quanto tempo tem de live, porque eu não estou com o meu relógio. É o seguinte, ó. Qual é o melhor momento para comer um docinho? Eu acabei que eu acho que eu já meio que falei, mas o melhor momento é aquele que você tá afim. Isso com certeza, né? Então eu sempre pergunto para o paciente, qual é o momento do dia que te dá mais vontade de comer alguma coisa doce? Tem gente que fala só assim, ó, doutora, é na TPM. Na TPM eu tenho que ter uma coisa doce. Então vamos conversar sobre isso para você ter sempre em mãos alguma coisa que seja saudável. Pode ser até uma barra de proteína que não tem açúcar, que tem aquela caldinha de chocolate. Dá pra partir em alguns pedaços e comendo um pedacinho de vez em quando. Não precisa comer até a barra de proteína inteira, você pode cortar ela em pedaços. Você pode comprar ali na Copenhague. Esse aqui tem 10 graminhas de um chocolate ali de qualidade, que também não tem açúcar. E tem uma embalagem com 10 gramas, acabou. Não é aquela barra que você compra grande e você não sabe ensinar o Tico e o Teco a se manter com um pedaço só de um quadradinho, né? O Tico e o Teco não se entendem. Quando tem uma barra grande, quer comer a barra inteira. Então isso aqui é muito legal. Olha, a Cris tá falando aqui que depois do almoço dá uma vontade de comer um docinho. Já almoça pensando num docinho. Então, assim, eu também gosto de uma coisa doce, né? Depois do almoço. Eu também gosto. Por isso que eu tenho esses aqui lá na clínica. Às vezes, quando eu dou pra paciente provar, olha, leva. Tem na tua bolsa um docinho. Porque é melhor você comer um desse que não tem açúcar do que você comer esses cheios de açúcar, tá? Por exemplo, em casa tem a tâmara, tem o outro chocolate, tudo isso. E final de semana, por exemplo, tem gente que fala assim, doutora, final de semana, sempre quero fazer uma receita, ter um bolo em casa para receber as crianças, para receber os amigos do meu filho. Sempre quero ter um bolo em casa. Tem sempre gente que quer ter um bolo em casa, que quer ter alguma coisa mais assim. Então, para isso, assim, aqui em casa a gente tem alguns livros. Vocês sabem que eu sou CDF mesmo, eu gosto de estudar. Para mim, sabedoria muda vidas, histórias e destinos, leva a gente para lugares que a gente... tudo que eu tenho na minha vida foi graças a minha família, a Deus, claro, a minha família, mas aos estudos. Eu gosto de estudar, para mim tudo é estudar. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de doce, eu fui lá e eu tenho vários livros de receitas. E um dos que eu mais gosto, eu achei para vocês, um dos que eu mais gosto é esse aqui, ó. Acho que é uma das últimas dicas que eu separei para vocês para a live de hoje. Tudo que vocês têm dificuldade na vida, vão estudar. Tudo que te aflige na vida, que tá difícil, vai estudar. Eu sou ruim de finanças. Eu era ruim pra caramba de finanças. Fui estudar. Paguei um curso e fui estudar. Eu sou ruim pra caramba, não sei emagrecer, não entendo nada de saúde, não entendo nada de alimentação, não entendo nada de exercício físico, não entendo nada do que a doutora fala. Vamos estudar. Vem ser minha aluna no Você Eternamente Magra. Vamos estudar. Eu sou uma viciada em doce, mas quero melhorar os meus hábitos. Compre um livro de receita de coisas doces. Vou indicar, eu tenho alguns livros de receita, que é da onde eu tiro muitas coisas que eu faço da minha cabeça. Eu sou péssima pra fazer um Instagram de receita, porque eu faço às vezes tudo de olho. E aí eu tenho preguiça de anotar o que eu usei. Eu vou fazendo de olho, jogo isso aqui. Tem isso aqui, eu jogo. Tem isso aqui, eu jogo, misturo, faço uma gororoba e resolvo o meu problema. Mas esse livro aqui chama Confeitaria Dukan, tá? É do Dr. Pierre Dukan, da dieta Dukan, que é uma dieta low carb, é uma dieta que, né, não vai açúcar. Então olha só a quantidade de receita. Vou abrir numa aleatória aqui. Na verdade, eu tinha marcado uma pra vocês. Isso aqui, ó. Por exemplo, receita de mousse de chocolate. Quem ia gostar de ter vários copinhos de mousse de chocolate em casa? Então aqui, olha só, por exemplo, os ingredientes dessa receita do mousse de chocolate. Creme de ricota, iogurte desnatado, cacau em pó, adoçante culinário, clara de ovo. Super saudável. E assim são várias as receitas. Tem flan de ovos, tem creme de limão, tem aqui, ó, creme de chocolate com laranja, que aí leva leite desnatado. Você pode usar leite desnatado zero lactose, você pode usar leite de coco, canela, cacau em pó, aroma de laranja, ovos. Então esse livro, para quem é formiga, é muito legal. É muito legal.
Então aí vocês têm essa missão. Eu vou compartilhar algumas dessas receitas com vocês. Pudim de iogurte caseiro. Gente, tem várias receitas, eu já fiz muito disso aqui. Não esqueçam que eu já perdi 8 quilos na minha vida. Eu já pesei 68 quilos nesse 1,61 m. Né? Hoje meu peso varia entre 60 e 61. 60 a 61 e eu já pesei 68 quilos. Eu já fiz dieta como vocês fizeram. Petit gâteau, por exemplo. Olha aqui, petit gâteau é ovo, leite em pó desnatado, que pode ser leite em pó desnatado, zero lactose para quem tem intolerância. Pode ser leite de coco. Aí cacau em pó é adoçante culinário. E aí tem todo o jeitinho de preparar. Olha só o petit gâteau. Tem muita receita. Então aí vocês compram um livro de receita, mas eu vou compartilhar algumas com vocês lá nos stories, daqui para mais tarde. Compartilho a foto dos produtos que geralmente eu uso para comer alguma coisinha doce e sempre em pequena quantidade, só para dar aquele docinho no final, né? Afinal a gente cresceu com as nossas mães entupindo a gente de açúcar. A minha mãe me dava abacate com leite ninho, farinha. Mamãe deve estar vendo a live. Mãe, se estiver vendo a live, entre aí. A mamãe me dava quando eu era criança abacate amassado com açúcar, farinha e leite ninho. Açaí com açúcar. De manhã, misto quente com Nescau e suco de laranja. Mamãe fazia isso. Então assim, o cérebro da pessoa é totalmente acostumado ao paladar doce. E isso é uma coisa que eu venho desconstruindo há mais de 5 anos. E que eu acho que todo mundo consegue. Qual creme de leite você usa? Esse creme de leite aqui, Piracanjuba, zero lactose, tá? Então, esse vício, essa tara do doce, essa vontade de estar no doce o tempo todo, ela vai melhorando conforme você vai fazendo atividade física, conforme você vai tirando mesmo tudo que tem açúcar na sua vida, aumentando o consumo de fruta, verdura, legume para melhorar a qualidade da sua microbiota. Quando você dorme melhor, você tem menos compulsão pelo doce. Quando você usa suplementos que possam aumentar, né, os seus níveis de triptofano, que vão te dar mais saciedade, as fibras, que mais? Aqui eu separei tinha separado para falar para vocês sobre o Glifage, que é a metformina, que é um medicamento muito utilizado para quando o paciente já está com quadros avançados de resistência periférica à insulina, pré-diabetes, né, ou diabetes. É uma das drogas mais bem estudadas, mais utilizadas, de melhor custo-benefício, entendeu? Que é a metformina. Então a metformina ela pode ajudar no processo de melhora da metabolização hepática dessa gordura visceral, no controle desses picos de insulina e dessa gordura abdominal. Então assim, atender um paciente que tem, gente, tudo isso, que tem ansiedade, que tem depressão, que tem compulsão por doce, que tem insônia, que está com os exames laboratoriais alterados, é muito complexo. Não dá para ser em 10 minutos, não dá para ser em 15 minutos, tem que ser 1 hora ou mais, certo? Então quem tiver também precisando aí da minha ajuda para montar uma estratégia, para montar um tratamento para isso, contem comigo, viu? E boa noite a todos, que agora vou terminar de tomar meu chazinho azul, que na verdade até já esfriou, mas vou terminar de tomar meu chazinho azul, desligar todas as luzes, vou pro meu quarto ler um pouquinho da palavra, acalmar o coração, entregar o dia pra Deus, né? De manhã a gente recebe o dia de Deus, de noite a gente entrega o dia pra Deus, que é preocupação de amanhã, a gente só vai pensar amanhã, tá certo? Grande beijo pra todo mundo, compartilhem a live com a galera. E a gente vai se falando, tá bom? Beijão!